A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos jovens. Já estamos na lição de número 6 do quarto trimestre, que traz por título Exemplos de Liderança Feminina. Se prepare porque o alimento é forte em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. É isso aí, somos um canal completo. Você acha tanto videoaula como também a dinâmica. E já lhe informo, a dinâmica e o videoaula da lição de número 5 já está disponível no nosso canal. Já gravei também, já está no canal a dinâmica da lição 6. E hoje é dia do nosso videoaula, que eu tenho a certeza que vai estar lhe ajudando cada vez mais na obra do Senhor. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Mas antes, deixa eu lhe dar um aviso. Nós estamos fornecendo camisas personalizadas para todo o Brasil. Vou estar deixando aqui um modelo de uma das camisas. E no final desse vídeo vai ter vários modelos para que você possa fazer camisas personalizadas para a sua EBD. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Está passando aqui meu WhatsApp, quem tiver interesse em comprar essas camisas personalizadas, tá bom? Vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa aula da lição número 6 dos jovens, que traz por título Exemplos de Liderança Feminina. Lembrando, já estamos no nosso quarto trimestre de 2022. O título, Exemplo de Liderança Feminina. Veja só, você sabe muito bem que existe um grande questionamento se a mulher pode ou não pode ser liderança. Se ela pode ou não pode liderar. Eu, por exemplo, vou lhe fazer uma pergunta aqui agora. Quais são as mulheres que a Bíblia Sagrada menciona o nome? Você sabia que são poucas mulheres? Por que será que isso acontece? Digo mais ainda, você lembra o nome de alguma mulher que foi a liderança no povo de Israel? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho a certeza que você vai lembrar de um nome ou dois. Sabe por quê? Poucas mulheres tiveram esse destaque. Mas por que, pastor, essas mulheres não tiveram tanto destaque assim? Era somente homem. Calma, calma, calma. Nós vamos responder todas essas questões. Fique tranquilo. Mas acho interessante você também levantar esse questionamento com os seus alunos, para que eles possam estar pensando e também argumentando em cima. Assim você vai estar percebendo também se tem algum homem, se tem algum jovem que tem um pensamento errado, ou até mesmo a mulher. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, é um lugar que tem espaço para todos. A Bíblia Sagrada é um lugar que cada pessoa tem a sua chamada e precisa exercer seu ministério. Na obra do Senhor é assim, principalmente hoje no Novo Testamento. Cada pessoa tem a sua chamada. E a chamada, se Deus está chamando um homem ou uma mulher para exercer um ofício, pode ser utilizado sim em nome de Jesus. Agora, quando Deus está chamando, o que tem acontecido muitas das vezes é que lideranças têm se levantado dizendo: eu sou líder agora eu sou pastora e assim por diante. Algo não dado por Deus. Por isso nós devemos estar rejeitando toda a prática que não condiz com a vontade do Senhor. Vamos para o nosso texto principal. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum. Segundo as Crônicas, capítulo 34, versículo 22. Olha a mulher tendo o seu nome mencionada e deixando bastante claro que era profetisa. Abra o olho com relação a isso, viu? Resumo da nossa lição. Em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Meu Deus do céu. O autor já deixou aqui bastante claro nesse resumo da lição o seguinte, que a mulher pode sim e deve exercer a posição de liderança. Calma, calma, não estou dizendo de pastora, pelo amor de Deus. Eu estou falando que as mulheres, de acordo com a Bíblia Sagrada, assim também como Ulda que foi profetisa, assim também como Débora que foi juíza, as mulheres também podem exercer ofícios, lideranças de diversas áreas, até porque é Deus que está chamando. Se Deus está chamando, se Deus está capacitando, por que as mulheres não podem exercer ministério? Da mesma forma, na Bíblia Sagrada nós encontramos várias mulheres ganhando destaque. Tá, ok? Mesmo numa época que isso era praticamente impossível. Dificilmente em outras religiões você vai estar vendo o destaque que as mulheres têm, assim como no cristianismo. Você sabe muito bem que a leitura bíblica em classe está no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5.
Crônicas, capítulo 34, versículo 22 a 28. Recomendo que você faça a leitura com a sua turma, até para que os alunos possam ter entendimento da palavra do Senhor, tá bom? Se você tiver aquele tempinho abençoado, lê também a leitura diária. Você sabe muito bem que essa leitura diária, o certo, os alunos estão lendo todo durante a semana toda, tá bom? Veja só, na segunda-feira, a criação da mulher. Na terça, a atuação das mulheres no ministério de Jesus. Isso é importante, tá bom? Na quarta, a mulher segundo o modelo bíblico. Na quinta, a lealdade de Ruth. Na sexta, a coragem e a liderança de Esther. No sábado, Lídia, uma empreendedora. E no domingo, que é o tema que nós estamos estudando aqui, exemplo de liderança feminina. Com isso, irmãos, nós já percebemos que a mulher tem que ser valorizada, tem que ser reconhecida, porque Deus a capacitou de uma forma diferente. Deu uma graça de uma forma diferente, um entendimento de uma forma diferente, uma sensibilidade que nós que somos homens, nós não temos. Tudo isso dado pelo Senhor. Por isso, vamos valorizar aquilo que Deus tem dado, tanto ao homem quanto à mulher. Principalmente a questão da mulher, que é o nosso tema hoje da nossa lição. Agora vamos para a nossa introdução. A temática a respeito do papel da mulher na sociedade, na família e na igreja tem provocado grandes debates, mas a Bíblia tem as respostas para as questões mais complexas e centrais a este respeito. Nesta lição, vamos analisar a liderança feminina e sua importância para a igreja de Cristo. Como eu estava dizendo, é um tema bastante polêmico para muitas pessoas. Sabe por quê? Nós devemos entender que cada pessoa tem a sua chamada. Para cada uma pessoa, Deus tem o seu propósito. E aqui nesta terra, na igreja de Cristo, nós não devemos estar segundo a nossa vontade, o nosso ego, o nosso querer. Não, nós estamos aqui para seguir o propósito de Cristo Jesus. E o propósito de Cristo é que a igreja esteja crescendo e se desenvolvendo. E para que isso aconteça, nós precisamos saber qual é o nosso lugar, até onde a Bíblia Sagrada nos permite ir. Veja só, um homem poderia ser rei, poderia ser levita, poderia ser o que quisesse, de acordo com a sua tribo. Você sabe muito bem, por exemplo, Saul. Saul ele foi rejeitado pelo Senhor porque ele era rei e, no entanto, ele queria ser sacerdote. Ele quis oferecer sacrifício, algo que era proibido. Olha, um rei não poderia oferecer sacrifício porque ele não era da tribo de Levi. Então, para cada pessoa, Deus tem uma ordenança e nós precisamos respeitar os nossos limites. Cada qual tem seus limites que precisam ser respeitados. Vamos para o nosso primeiro tópico, onde está escrito a mulher nas escrituras sagradas. No item 1, a criação da mulher. Vejamos, a mulher foi parte fundamental no plano divino da salvação. O Filho de Deus foi gerado mediante a atuação do Espírito Santo no ventre de uma jovenzinha chamada Maria. Poderíamos utilizar vários textos bíblicos para confirmar a importância e o valor da mulher, mas nenhuma supera o texto de sua criação em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. À semelhança do homem, a mulher foi criada por Deus com um propósito específico de ser uma disjuntora. Uma vez que a fonte criadora do homem é a mesma que a mulher, não há diferença de importância e de valor entre ambos. A mulher teve e tem um papel fundamental, indispensável no reino de Deus nesta terra. É indiscutível a demonstração do cuidado do Senhor para com as mulheres em toda a narrativa bíblica. São muitas as referências feitas pelas Escrituras Sagradas a esse respeito. Não podemos nos esquecer do cuidado do Senhor com Agar no deserto. Ali, Deus lhe ofereceu direção, proteção e cuidado. Veja só nessa leitura nós já percebemos que cai por terra toda a narrativa dizendo que o homem é superior, que o homem é melhor, que o homem ele pode mais, que o homem ele sabe demais, que Deus tem um amor diferenciado pelos homens. Isso é mentira. Porque da mesma forma que Deus criou o homem, Deus também criou a mulher. Da mesma forma que Deus ama o homem, Deus também ama a mulher. Da mesma forma que Deus chama o homem, Deus também chama a mulher. Da mesma forma que Deus capacita o homem, Deus também capacita a mulher. Nós podemos ver em diversos momentos Deus utilizando as mulheres. Pego aqui, por exemplo, a referência que o próprio texto nos colocou. Jesus Cristo nasceu de uma mulher. Maria recebeu Jesus Cristo no seu ventre. E isso é algo fenomenal. Jesus Cristo, por diversos momentos da sua vida, teve a ajuda de mulheres para que pudesse assim cumprir o projeto de Deus.
Por isso que a grande função da mulher é estar do lado, é ser auxiliadora, é estar como adjunta, aquela que está sempre pronta para estar ajudando naquilo que for melhor. Sabe por quê? O maior propósito do ser humano aqui na Terra tem que ser o reino de Cristo, que o reino de Cristo cresça e que eu diminua, que o nome de Jesus Cristo seja conhecido e que o meu esteja diminuindo, independente que seja homem, independente que seja mulher. Vamos agora para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa revista, as mulheres no ministério de Jesus. Vejamos o seguinte: Jesus foi gerado no ventre de uma mulher e teve todos os seus cuidados que uma criança precisa receber de uma mãe para que tenha um desenvolvimento. Durante o ministério terreno dele, as mulheres tiveram a participação especial. Jesus quebrou alguns paradigmas do seu tempo ao permitir que algumas mulheres o servissem com seus bens. O Filho de Deus veio para salvar a todos e resgatar a dignidade das mulheres de todos os tempos. Jesus curou algumas delas e as libertou dos espíritos malignos e as perdoou também. Jesus se dedicou também a pregar e a ensinar as mulheres como se vê no seu encontro com a chamada mulher samaritana, uma mulher que tinha uma reputação duvidosa. A primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição foi a mulher Maria Madalena. Portanto, está claro que Jesus reafirmou a importância e o valor das mulheres. Veja só. Nós devemos tirar os nossos preconceitos existentes. Devemos observar que no passado, no Antigo Testamento e assim por diante, em toda a civilização, as mulheres eram rejeitadas e desprezadas. Só que mesmo nesse tempo que a sociedade desprezava, rejeitava as mulheres em muitas áreas, Deus sempre estava levantando as mulheres para fazer a obra do Senhor. Preste atenção, mesmo a sociedade sendo contra, sendo proibida até por lei de acontecer determinadas coisas, Deus, no entanto, sempre deu oportunidade e sempre valorizou o papel das mulheres. E é esse mesmo papel, essa mesma valorização que nós, enquanto cristãos, precisamos entender e compreender. A mulher pode sim trabalhar na obra do Senhor, pode exercer seu ministério em nome de Jesus. Até porque em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver mulheres sempre ajudando, sempre fornecendo, sempre do lado de Jesus, fazendo de tudo para que a obra de Cristo pudesse estar crescendo. Então esse é o grande papel da mulher e nós percebemos isso na Bíblia Sagrada. As mulheres ajudando Jesus, servindo a Jesus, Jesus Cristo sendo cuidado também por uma mulher, lógico a questão da sua mãe. Jesus Cristo valorizando, conversando com mulheres que ninguém teria coragem de conversar. Tudo isso por quê? Para valorizar a pessoa da mulher. Eita maravilha, viu? Glória a Deus por isso. Vamos para o nosso tópico 1, o terceiro item que traz por título o papel da mulher. Vejamos o seguinte: Deus, como Criador, ama, valoriza e se importa com a mulher. Entretanto, qual é o seu papel no plano divino? Segundo o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor afirmou: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora, que esteja como adiante dele. O termo adjuntora vem do latim adjuvare, que significa ajuda, auxílio e socorro. Logo, ela foi criada para ser companheira do homem. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a mulher é participante da responsabilidade de Adão e com ele coopera no plano de Deus. A expressão que esteja como adiante dele significa idônea, que seja capaz de. Ou seja, o papel da mulher, ou a função da mulher, é estar do lado do seu marido. Se você for ver, os dois têm a mesma missão. Olha só, a missão do homem é também a missão da mulher. Deve estar um do lado do outro, para que o reino de Deus possa estar crescendo, a obra de Deus possa estar se desenvolvendo. A grande questão hoje é que tem pessoas que querem ocupar espaço que não foi chamado pelo Senhor. Como eu estou dizendo, o papel da mulher, segundo a Bíblia Sagrada, é estar do lado do seu marido, é estar ajudando naquilo que for necessário para que o reino de Deus esteja crescendo e desenvolvendo. Esse é o papel do homem e também o papel da mulher. O papel do homem é fazer o que? O reino de Deus esteja crescendo. A mulher, a mesma função. O papel do homem é estar pregando a palavra de Deus. A mulher também deve estar do lado, exercendo essa mesma função. Ajudar naquilo que for necessário, para que a obra do Senhor possa estar crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Vamos para o nosso tópico 2, onde está escrito mulheres na liderança. Meu Deus do céu, esse tema aqui é forte, viu? No item 1, a liderança de Débora e Uda. No item 2, a liderança de Priscila. E no item 3, a liderança de Lídia. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser parceiro do canal. Nós estamos ofertando presta atenção,
é o maior suporte para professores da revista dos jovens do Brasil. Ninguém fornece tanto subsídio como o canal Descomplicando a Teologia. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, ideias de apresentações, ideias de encerramento do trimestre, ideias de lembrança, meu Deus do céu, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito, resumos, gráficos, cartazes, tudo que você necessita, nós estamos dando suporte. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Ser membro é ser parceiro. Nós vamos lhe passar o maior fornecimento de subsídio teológico do Brasil. E, no entanto, você nos ajuda para que nós possamos, assim, manter esta obra, tá bom? Quem quiser ser membro, está passando aqui meu WhatsApp. E na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Assim você vai entrar, eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Vem ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Vamos para o nosso tópico 2, o item 1 da nossa lição, liderança de Débora e Uda. Vejamos o seguinte, Débora foi profetisa e também exerceu a função de juíza em Israel. Liderou seu povo, que estava amedrontado diante da força do exército de Jabim. A opressão que Israel viveu foi consequência de sua desobediência a Deus, mas o povo orava ao Senhor e pedia ajuda. Então, ele levantava juízes para libertá-los da opressão do inimigo. Débora recebeu a mensagem divina que deveria ser entregue a Baraque. O Senhor revelou à sua serva todas as estratégias que deveriam ser tomadas na batalha contra o inimigo. As Escrituras Sagradas afirmam que Débora exercia uma liderança estabelecida por Deus. A presença do Senhor em sua vida era tão visível que Baraque disse que só lutaria se Débora estivesse presente no campo da batalha. Ela era uma mulher corajosa, pois aceitou ir ao campo de batalha junto do exército e enfrentar o inimigo. Também era sincera e avisou a Baraque que o mérito da vitória não seria dele, pois a vitória viria do Senhor por intermédio de uma mulher, Jael. Meu Deus do céu. Vejamos o seguinte, irmãos. Débora tem um grande destaque na Bíblia Sagrada, porque, primeiro, foi juíza de Israel, algo inédito para o povo de Israel. Também era profetisa. Ou seja, ela exercia a função de liderança mesmo. Tanto que Baraque estava tanto medo de ir para a guerra, que disse, olha, eu só vou para a guerra fazer o projeto de Deus se você for comigo. Ou seja, a confiança dele estava na sua liderança. Que você sabe também que uma liderança tem poder de influenciar. Quando você tem um líder forte, um líder corajoso, que está sob a direção de Deus, você também tem coragem de enfrentar os desafios. Então Baraque aqui, irmãos, estava com muita fraqueza e precisou de uma mulher para estar do seu lado e assim conquistar aquela batalha. E Deus deixa bastante claro que a vitória seria dada, mas no entanto a honra não seria dele, mas sim de Jael, que Deus estaria livrando o povo de Israel através de uma mão de uma mulher. Tudo isso porque Baraque também não quis exercer o seu ministério. Tá ok? Então aqui nós percebemos, irmãos, como Débora era juíza e profetisa. Grande responsabilidade tinha, mas tudo isso capacitada pelo Senhor, direcionada por Deus e com toda a simplicidade necessária para quem quer fazer a obra de Deus. Nesse tópico 1, vamos ver ainda quem foi Uda. Vejamos, Uda é mencionada na história do povo de Deus quando Ilquias encontra o livro da lei do Senhor no templo, durante a reforma que o rei Josias havia mandado fazer. Ela era esposa de Salum, guarda das roupas da corte de Josias, e tudo indica que viveu em Jerusalém, na cidade baixa. Era conhecida e reconhecida como profetisa. É importante ressaltar que Uda exerceu a atividade de profetisa em um período em que esse ofício era quase exclusivo dos homens. O povo de Deus contava com a liderança do rei, do sacerdote e do profeta. A história de Uda nos mostra que Deus é soberano e usa quem ele quer e quando ele quer. O rei Josias leu o livro do Senhor e descobriu as maldições que cairiam sobre o povo caso não se arrependesse dos seus pecados.
Então, ele deu ordem para que alguns líderes importantes do seu reino fossem consultar o Senhor a respeito das palavras do livro que se havia achado no templo. Ilquias e os líderes do reino de Josias foram ter com a profetisa Hulda, embora Jeremias fosse contemporâneo dela. Isso mostra que ela era reconhecida pelo ofício de profetisa. Meu Deus do céu. Irmãos, entenda o seguinte: quando Deus quer usar, Deus usa quem Ele quer. O poder está sobre ele. Ele chama qualquer pessoa para exercer o seu ministério segundo a direção dele. Nessa história aqui nós percebemos que Hulda era reconhecida e valorizada como mulher de Deus. No caso aqui, profetisa. Tanto que, como foi colocado aqui, Jeremias já estava profetizando. Mas nesse episódio daqui, o que foi direcionado foi para essa mulher. E veja só como era difícil. Um rei pedir auxílio de uma mulher para saber qual era a vontade de Deus. Isso demonstra como Deus falava e operava na vida dessa mulher chamada Hulda, que era profetisa de Israel. Isso era um caso inédito de ser reconhecida e valorizada, principalmente no ministério de profetisa, que você sabe que normalmente só quem era profeta era um homem que exercia seu ofício. Mas nesse episódio daqui, destaca-se a mulher. Sabe por quê? Para demonstrar que Deus escolhe quem Ele quer. Mas preste atenção, era Deus que estava escolhendo. Não era o homem que estava nomeando. Não era. Olha, o profeta, quem separava o profeta era Deus. Não era o homem, não era consagração, nada disso. Era uma escolha feita por Deus e não pelo homem. Quando diz aqui que Hulda era profetisa, é porque Deus a escolheu e a capacitou para esse ofício. E todas as pessoas reconheciam, ali sim, é uma profetisa, porque Deus está usando e Deus fala pela vida dela. É diferente. Era Deus que usava e não o homem que tinha separado ela para ser profetisa. Deu para entender a diferença? Era Deus que estava usando a Hulda e não o homem que tinha separado ela para esse ofício. Vamos para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa lição, a liderança de Priscila. Vejamos o seguinte: Áquila e sua esposa Priscila eram fazedores de tendas e apareceram pela primeira vez no livro de Atos, ao se encontrarem com Paulo na cidade de Corinto. Na carta aos Romanos, Paulo saúda a Priscila como uma cooperadora do reino de Deus, juntamente com Áquila, seu esposo. Ela discipulou Apolo a respeito do caminho de Deus. Assim podemos afirmar que Priscila desempenhou um papel importante no ministério do apóstolo Paulo e, consequentemente, na Igreja de Cristo. Tudo indica que Priscila se dedicou intensamente à fundação de igrejas e ao discipulado ao lado de seu marido, já que ela é apresentada como alguém que abriu a própria casa para fazer dela um ponto de pregação do Evangelho. Priscila e seu marido não foram apenas companheiros de trabalho de Paulo, mas foram leais a Jesus Cristo e negaram a si mesmo para o bem do apostolado e da igreja de Cristo. Veja só, destaca-se no Novo Testamento, isso aqui agora já é no Novo Testamento, essa questão dessa irmã chamada Priscila, que exercia o ministério de liderança, tanto que presta atenção, estava discipulando o homem, algo muito difícil de estar acontecendo. Então essa Priscila exercia a função também de ajudadora, de orientadora no tempo do Senhor com relação à obra de Deus. Aqui, por exemplo, ela estava auxiliando o seu esposo, Áquila, no ministério, ensinando, orientando, discipulando, que esse é o papel da mulher. Qual o papel da mulher? Está do lado do seu esposo, fazendo com que a obra do Senhor possa estar crescendo e desenvolvendo. Essa é a missão de qualquer cristão, independente que seja homem, independente que seja mulher. Nós devemos fazer de tudo para que a igreja possa estar crescendo, para que o reino de Deus seja alcançado por outras pessoas também. Destaca-se no Novo Testamento, na questão do ensino, na questão do discipulado, na fundação de igrejas também, a nossa irmã Priscila, que teve um grande desenvolvimento, principalmente na obra do Senhor, com relação ao ministério do apóstolo Paulo também. E você sabe que Paulo era bastante duro nessas questões religiosas, mas se ele chega a citar aqui o nome de Priscila, é que ela teve um grande destaque. Da mesma forma, você que é minha irmã que está me ouvindo, Deus vai te usar, Deus vai te dar graça. Agora fique numa posição que Deus te chamou. Fique do lado do seu esposo para que você estar ajudando, auxiliando, fazendo a obra de Deus. E se você canta, você canta. Se pregar, você prega. E deixa Deus te usar em nome de Jesus. Segundo tópico, o terceiro item da nossa lição, a liderança de Lídia. Lídia era natural da cidade de Tiatira e provavelmente foi a primeira europeia convertida pelo ministério de Paulo. Atuava como vendedora de púrpura e demonstrou ser uma mulher generosa, pois logo depois do seu batismo, colocou a sua casa à disposição de Paulo, Silas e Lucas, persuadindo-os a que aceitasse o convite.
Este episódio ocorre em um momento de grandes conquistas para a igreja primitiva, com a fundação de igrejas na Macedônia, na Caia, no caso a Grécia, e da Ásia, bem como a prisão e a miraculosa libertação de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Quando livres, Paulo e Silas se dirigiram à casa de Lídia para consolar alguns irmãos a serem consolados. Lídia demonstrou ter uma liderança servidora e generosa. Ela também foi uma mulher empreendedora no ramo de púrpura. Eita, meu Deus do céu! Ou seja, tinha liderança sim na igreja primitiva. As mulheres existiam suas funções sim, tinha sua importância sim, cedia suas casas, contribuía com a obra do Senhor financeiramente, com a sua presença, com o seu ensino, com seus conhecimentos. Ou seja, as mulheres no tempo bíblico, com relação ao Novo Testamento, exerciam o papel de liderança, com relação a estar do lado, auxiliando, ensinando, convertendo, ajudando, pregando, anunciando a Jesus Cristo de Nazaré, porque esta é a missão de todos. Quando Jesus Cristo diz assim, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele não disse é somente para os homens, não. Todo cristão tem essa missão, tem essa função de estar anunciando a Cristo Jesus, independente de qual da sua sexo, independente de qualquer coisa. É nossa missão anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E no Novo Testamento se destaca a questão de Lídia daqui, por ser também uma empresária. Uma empresária, destaque também, reconhecida e valorizada pela igreja primitiva, porque a sua contribuição foi necessária para que o reino de Deus pudesse estar crescendo. Qual o seu papel enquanto mulher? É fazer com que a obra do Senhor venha estar crescendo. Qual o seu papel enquanto homem? É fazer com que a obra do Senhor esteja crescendo. Independente de você seja homem ou mulher, essa é a nossa maior missão em nome de Jesus. Vamos chegar para o nosso terceiro tópico, que eu creio que você estava esperando esse momento, viu? Mas já lhe pergunto o seguinte, já está inscrito no canal? Já deixou seu like? É muito importante para que nós possamos continuar crescendo em nome de Jesus, tá bom? Já agradeço o seu like, agradeço o seu comentário também e a sua inscrição. Que Deus te abençoe. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, onde está escrito uma resposta ao feminismo. Meu Deus do céu, viu? No item 1, a desafiadora realidade do feminismo. Vejamos. O movimento ideológico conhecido como feminismo tem influência direta no marxismo, cuja ênfase é a desconstrução da família tradicional, sobre o argumento de que esse modelo promove a opressão da mulher, influenciados por autores como Simone, Judith e assim por diante. Adeptos desse movimento arvoram a bandeira do feminismo com ataques frontais ao padrão bíblico de relacionamento familiar e conjugal. Geralmente, os que militam nessa frente tomam como base alguns textos bíblicos, isolando-os do seu contexto. Isto é, deixam de analisar à luz de toda a Bíblia. Por exemplo, os textos mais explorados por participantes desses movimentos orbitam em torno de textos como Gênesis capítulo 3, versículo 16, 1, 1 Coríntios, Timóteo e assim por diante. Diante desses fatos, é preciso que a igreja atente para essa realidade que tem influenciado tantas pessoas, inclusive cristãos, pois tal movimento visa anular a autoridade da Bíblia e colocar em dúvida verdades absolutas. Veja só, meus irmãos, a Bíblia Sagrada não é contra as mulheres. A Bíblia Sagrada não é contra o desenvolvimento ministerial da mulher, que pudesse estar crescendo, cantando, pregando, ensinando, ministrando a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é contra, desde que esta mulher esteja sobre uma liderança e também esteja segundo ao lado do seu companheiro, o lado do seu marido. Tá ok? Ela pode exercer esse ministério ajudando naquilo que for necessário para que a obra do Senhor possa estar crescendo. Mas você sabe muito bem que existe uma ideologia por aí que está dizendo que as mulheres precisam se libertar, que as mulheres precisam ganhar espaço, que as mulheres têm que ocupar tudo, na verdade, quase expulsar os homens para que possam se exercer o seu ministério daqui que elas quiserem. E nós sabemos que existe um padrão bíblico que precisa ser preservado. Nós sabemos que Deus tem seus projetos tanto para o homem quanto para a mulher. O projeto de Deus na vida dos homens não pode ser transferido para a mulher. Da mesma forma, o projeto de Deus na vida das mulheres não pode ser transferido para o homem. Nós devemos ficar no propósito de Deus e não nos nossos interesses. Nós não estamos aqui para fazer os nossos interesses, estamos aqui para fazer o interesse de Cristo. Nesse ponto ainda destaco, irmãos, que quando é citado esses versículos, é que muitas pessoas, muitas lideranças contrárias à palavra de Deus, contrária à família, contrária aos princípios bíblicos, começa a dizer que a Bíblia Sagrada humilha as mulheres, que a Bíblia Sagrada não valoriza as mulheres, e isso é mentira. Nós vimos aqui anteriormente mulheres no Velho Testamento exercendo o ministério, nós vimos também mulheres no Novo Testamento também tendo suas funções e de suma importância para o crescimento da obra do Senhor. Então a Bíblia Sagrada, o cristianismo, Deus e Jesus Cristo, ele ama as mulheres, eles respeitam as mulheres,
Tanto que deu oportunidade que mais ninguém dava. E tem essa ideia que a Bíblia Sagrada, que o cristianismo não valoriza as mulheres, não procede. Mas é claro que cada um tem uma chamada e cada um tem o seu propósito. Esses textos daqui sabem para dizer que a Bíblia Sagrada humilha, que os homens tentam humilhar as mulheres. Isso não é verdade, até porque eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha. Aqui na minha igreja, a superintendente é ela. Sou da igreja Assembleia de Deus de Itaulândia, presidida pelo pastor Jonias. E aqui na minha igreja, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical e a minha esposa que é superintendente. E exerce de uma forma extraordinária. Então, um está aí para completar o outro. Um ajuda naquilo que for necessário. E assim a obra do Senhor vai estar crescendo. Então, não coloque na sua cabeça que a Bíblia desvaloriza, que a Bíblia humilha. Muito pelo contrário. Qualquer chamada de Deus, seja qual for, é de suma importância e vai ter galardão no céu. Exerça o seu ministério, que Deus tem coisas boas para você quando chegar lá no céu, em nome de Jesus. Terceiro tópico, o item 2 da nossa lição, uma resposta bíblica. Vejamos o seguinte. A resposta que a igreja de Cristo deve estar fundamentada na verdade da palavra de Deus. É urgente que a igreja reafirme a sua fé, que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, perfeita e inerrante, razão pela qual o modelo familiar nela exposto deve ser preservado mesmo em meio aos muitos ataques de movimentos que visam a desconstrução da verdade eterna de Deus. A despeito dos argumentos que os simpatizantes do feminismo utilizam, é preciso afirmar que estes querem desacreditar as verdades eternas e imutáveis da Bíblia. O termo dominar, usado em Gênesis, não implica em subjugar, maltratar e nem tampouco humilhar. Em hipótese alguma, indica que o homem seja superior à mulher. O texto paulino, a respeito de uma mulher estar calada e não ensinar na igreja, trata de questões pontuais, pois as igrejas para as quais Paulo escreveu estavam enfrentando algum tipo de desordem. Os que atacam a Bíblia com base nesses textos não levam em conta toda a narrativa bíblica, pois se fizerem concluirão que efetivamente a mulher tem o seu espaço. E não somente isso, ela exerce um papel fundamental no plano de Deus para a humanidade. Portanto, a verdade de Deus é inegociável e absoluta. O modelo de família que glorifica o nome do Senhor é ensinado nas Escrituras e, por sua vez, deixa claro que a mulher é amada por Deus e preparou um plano especial para ela na sociedade, na família e na igreja. Vejamos, esse texto, o autor, ele traz aquela síntese fenomenal, deixando bastante claro que quando a Bíblia Sagrada diz que o homem estaria dominando a mulher, não é no sentido de ser chefe, no sentido de ser dono, no sentido de humilhar, de maltratar a mulher. Até porque é papel do homem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, ou ama a igreja. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Quem ama não maltrata, quem ama não humilha, porque esse não é o papel do homem. Agora, a mulher tem que estar do lado, tem que estar do lado. Até porque a nossa missão é a mesma. Olha, submissão sobre uma missão. O casal, o homem e a mulher, está sobre a missão, que é levar a palavra de Cristo, é estar anunciando o evangelho de Jesus, é estar ganhando almas para o reino de Cristo. Nada é mais importante do que o propósito de Deus, sem falar a questão da família. Muitas dessas ideias, dessas ideologias têm vindo para destruir as famílias. E nós, enquanto igreja, precisamos reafirmar o propósito de Deus na vida do homem e o propósito de Deus na vida da mulher, que cada um exerça seu ministério e tenha certeza que lá no céu vai ter galardão. Não existe algo melhor ou algo inferior. Cada qual faça o seu ministério. Vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item. Uma resposta final. Vai servir como aquele resumo, viu? Presta atenção. Diante das abordagens feitas nesta lição, existe a necessidade de uma resposta final para a fundamentação das bases da fé cristã a respeito do papel da mulher, especialmente no exercício de liderança. Algumas colocações devem ficar bem claras. Como, por exemplo, a mulher é criação de Deus, isso faz dela um ser especial e parte do plano de Deus. Há textos bíblicos que mostram mulheres exercendo liderança, como os exemplos citados de alguns estudados aqui nesta lição. Entretanto, devemos deixar claro que não tratamos aqui de ministério pastoral feminino. Primeiro, porque a nossa igreja não ordena pastoras. Segundo, tratamos a perspectiva de liderança comum de milhares de irmãs em departamentos eclesiásticos e que é uma realidade em nossas igrejas. O ensino bíblico de que a mulher deve ser submissa ao seu marido não implica torná-la inferior ou menos importante para fazer com que ela cumpra a sua missão. Nisso Deus é glorificado.
Como forma de reafirmar o valor da mulher para Deus, lembremos de que a história de Ruth e de Esther retrata a forma perfeita da obra de Deus em favor da humanidade. Ruth era uma gentia que entrou na genealogia de Jesus Cristo. Esther era uma judia que salvou seu povo da destruição. Em outras palavras, para deixar bastante claro, o que nós estamos falando aqui de liderança, a mulher pode cantar, a mulher pode pregar, a mulher pode ser liderança de departamentos em nome de Jesus. E isso não impede o crescimento e também não vai diminuir a força do homem, tá ok? Tem homens que pensam que isso vai tomar o espaço dos homens. Cada qual tem o seu espaço. Mas voltou a deixar claro aqui que o que está sendo dito não é com relação à liderança de mulheres serem pastoras. Você sabe muito bem que a convenção da nossa igreja não permite mulheres sendo consagradas pastoras. Deixo bastante claro, tá ok? Mas a liderança do louvor, de ministério, departamento, tudo isso já é uma realidade dentro das nossas igrejas. Tem mulher que ensina e a forma sensacional que Deus esteja abençoando cada vez mais. Deu para entender? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A nossa conclusão. Esta lição buscou elucidar o que a Bíblia ensina a respeito da mulher, destacando o seu valor, o seu papel e a sua importância na obra de Deus, com exemplos bíblicos, à luz das Escrituras. A lição reafirmou que a mulher desempenha um importante papel na sociedade, família e igreja. Veja só, aqui é a conclusão abençoada. Devemos entender o seguinte: a mulher é projeto de Deus. A chamada na vida da mulher é uma chamada de Deus. A mulher pode pregar, pode ensinar, pode ministrar, meu Deus do céu, pode fazer muitas das coisas, como acontece aqui na Bahia. Eu não sei na sua convenção aí como é que acontece, tá ok? Mas aqui na Bahia, por exemplo, as mulheres podem exercer vários ministérios, tá ok? Menos pastoral. Mulher não pode ser pastora. Mulher não é ordenada, não é consagrada a esse ministério, tá bom? Por que isso? Porque nós acreditamos que não tem princípios bíblicos, por isso que assim não fazemos. Mas, no entanto, as mulheres precisam ser valorizadas, serem reconhecidas. O que seria preste atenção, o que seria das igrejas se não tivesse as mulheres? Você já deu para perceber que a maioria da igreja sempre são mais mulheres do que homens? Então nós precisamos, e é fundamental, Deus ama as mulheres, tanto que na Bíblia Sagrada vemos mulheres tendo destaque tanto no Velho como também no Novo, e especialmente na vida de Jesus. As mulheres foram fundamentais para que o reino de Cristo pudesse ser pregado e chegasse até as nossas vidas. Mas que Deus esteja nos abençoando, nos cobrindo com toda a sorte de bênção. Eu espero que essa lição seja uma bênção que pegue fogo aí na sua turma, em nome de Jesus, tá bom? Deixa aqui minha parte, Senhor. Se você quiser, venha ser membro e receba o nosso suporte. Se você quiser também camisas personalizadas, no final desse vídeo vou estar deixando vários modelos para que você possa escolher. E aqui está passando o meu WhatsApp para quem tiver interesse, tá bom? A paz, Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.